Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui. Estamos de volta para dar continuidade à nossa playlist de Química Orgânica. Hoje vamos falar sobre os hidrocarbonetos. Vamos entender o que são essa classe de compostos tão importante dentro da Química Orgânica, uma área que bastante influente dentro dos vestibulares em geral. Vamos entender a definição, as principais classificações desses conteúdos, certo? Como vocês já sabem, quem não for inscrito ainda, se inscreve no canal, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, deixa o like para fortalecer e nos dar aquela força. Lembrando que as aulas introdutórias da Química Orgânica, aula 1 e aula 2, eu estarei deixando no card aqui em cima e na descrição do vídeo. Assiste lá para você acompanhar toda a sequência e ficar por dentro de toda a matéria. Tranquilos? Então vamos iniciar a aula. Inicialmente, o que seriam hidrocarbonetos? É algo bem intuitivo se a gente for pensar no termo da palavra hidrocarbonetos, já dá para deduzirmos o que trata. São compostos formados exclusivamente de carbono e hidrogênio. Hidro de hidrogênio, carbonetos de carbono. Então, todos os compostos que só têm carbono e hidrogênio na estrutura são os hidrocarbonetos. Bem tranquilo até aí, beleza? Como fórmula geral, os hidrocarbonetos, eles têm essa fórmula geral, CXHY, onde o X e o Y podem ser valores iguais ou diferentes. Lembrando que essas letras X e Y vai estar indicando quantos átomos de carbono e quantos átomos de hidrogênio vão ter na estrutura. Tranquilos? Então, a partir dessa fórmula geral, nós chegamos na fórmula molecular dos diversos hidrocarbonetos, que dependendo da classificação vai ter uma fórmula diferente. Os hidrocarbonetos é uma classe de compostos muito grande, muito abrangente. É o ponto de partida para a obtenção industrial de plásticos, corantes, explosivos, inseticidas, dentre outros compostos, certo? Então tem uma grande importância aí dos hidrocarbonetos. Suas principais fontes, o petróleo, gás natural, são as principais fontes de hidrocarbonetos. São a base estrutural das demais funções orgânicas. Nós vamos ver as funções oxigenadas, nitrogenadas, haletos orgânicos. Todas essas funções têm como base estrutural o esqueleto, digamos assim, da função, perdão, os hidrocarbonetos, certo? Dentre as suas principais classificações se destaca alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos, cicloalcenos ou ciclenos, dienos e aromáticos. Nós vamos entender cada um deles, item por item, como que se dão essas classificações e as suas principais características. Tranquilos até aí? Então, hidrocarbonetos, compostos orgânicos formados exclusivamente de carbono e hidrogênio. Uma característica importante dos hidrocarbonetos é que eles são compostos apolares, ou seja, são compostos onde suas moléculas não têm regiões positivas ou negativas, são regiões que não possuem polos. E por ser compostos apolares, as forças intermoleculares que predominam entre as moléculas dos hidrocarbonetos são interações do tipo dipolo induzido, o tipo de interação intermolecular fraco. Como características, os hidrocarbonetos em geral têm baixos pontos de fusão, ponto de ebulição, algo que vai sendo que vai variando em função do tamanho da cadeia. Posteriormente faremos aulas falando das propriedades físicas dos compostos orgânicos e vamos poder entender isso mais profundamente. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Primeira classificação importante dentro dos hidrocarbonetos é a classe dos alcanos. O que seriam alcanos? De forma direta, alcanos são hidrocarbonetos acíclicos, vamos destacando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Hidrocarbonetos acíclicos. O que é um hidrocarboneto acíclico? Acíclico é uma cadeia aberta, beleza? Saturados, lembra lá, ó, saturados está relacionado a só ter ligações simples entre os carbonos. Então, para ser alcano tem que ser cadeia aberta, somente ligações simples entre os carbonos, beleza? Aqui eu trouxe alguns exemplos de alcanos, que estão presentes nos alcanos mais simples, digamos assim. Esse daqui, o CH4, é o hidrocarboneto mais simples, é a fórmula molecular, a fórmula estrutural, no caso aqui, do metano. Metano é um gás, certo? Veja que nessa estrutura eu tenho um carbono e 4 hidrogênios. Essa é a forma molecular, beleza? Outro hidrocarboneto, outro alcano, é esse daqui, ó, que é a fórmula estrutural do etano. A fórmula molecular tem 2 carbonos e 6 hidrogênios, C2H6.
Seguindo, nós temos aqui o propano, forma molecular C3H8, e o butano C4H10. Se analisarmos a fórmula molecular desses hidrocarbonetos, podemos ver uma tendência entre eles. Percebam, quando eu tenho um carbono, eu tenho 4 hidrogênios. Quando eu tenho 2 carbonos, eu tenho 6 hidrogênios. Quando eu tenho 3 carbonos, eu tenho 8 hidrogênios e assim por diante. Dá para a gente chegar em uma fórmula geral para todos os alcanos. Por exemplo, seria essa representação. A gente disse que a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Eita, não entendi nada. Jogou essas fórmulas no meio e já bugou tudo. Vejam como é tranquilo. Esse N está indicando a quantidade de átomos de carbono que vai ter na molécula. Tranquilos? E aqui, quando eu substituir o N pela mesma quantidade daqui, e fazendo essa contazinha aqui, eu encontro a quantidade de hidrogênio. Aí você vê a fórmula, já achar que é algo bem difícil, que é algo complicado, mas de forma bem direta. Traduzindo, como diz o Buiu da Praça é Nossa. Em um alcano, a quantidade de hidrogênio sempre será o dobro da quantidade de carbono, 2N, mais 2. Como assim? Olha nos exemplos. Nesse primeiro aqui eu tenho um carbono. A quantidade de hidrogênio é o dobro de 1 é 2, mais 2, 4. Viu como é fácil? No outro. Então, 2 carbonos. A quantidade de hidrogênio vai ser o dobro de 2 é 4, mais 2, 6. Se eu tenho 3 carbonos, o dobro é 6, mais 2, 8. Se eu tenho 4 carbonos, o dobro é 8, mais 2, 10. Ah, professor, quer dizer que se eu tiver um alcano que tenha 50 átomos de carbono, não preciso nem ver a estrutura, eu já sei a quantidade de hidrogênio, sim. Se tiver 50 átomos de carbono, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro, que é 100 mais 2, 102. Então, um alcano com 100 átomos de carbono, ele terá em sua estrutura 102 hidrogênios. Viu como é tranquilo? Essa fórmula geral é muito importante, porque muitas questões a gente ganha tempo e consegue responder só com base nessa fórmula geral. Então, alcanos, hidrocarbonetos que só possuem ligações simples. Beleza? Outra classificação são os alcenos. Alcenos pode ser chamado de alquenos também, ou olefinas. Olefinas pode ser, é um termo que é também bastante utilizado. Alcenos, olha como é simples a definição de alcenos. Alcenos são hidrocarbonetos também abertos, acíclicos, certo? Contendo uma única ligação dupla. Contendo uma única ligação dupla entre o carbono. Então vejam, se eu só tenho uma ligação simples é alcano. Quando eu coloco uma ligação dupla na cadeia, passa a ser um alceno. Okay? Vamos ver exemplos. Como precisa ter uma ligação dupla entre carbonos para ser alceno, o alceno mais simples de todos tem que ter no mínimo 2 carbonos. Ele não pode ter um carbono só. Então, o alceno mais simples de todos tem 2 carbonos. Então, veja, eu tenho 2 carbonos e a ligação dupla aqui entre eles. Aqui é a forma molecular, C2H4. Aqui é outro alceno. Isso aqui é o eteno, certo? Essa estrutura aqui. Lembrando, por enquanto, nessa aula eu estou apenas apresentando as classificações dos hidrocarbonetos. E irei fazer futuramente uma aula falando sobre a nomenclatura. Vamos aprender a dar toda a nomenclatura para esses compostos, a partir da fórmula estrutural, da forma molecular, encontrarmos e descobrirmos qual que é a nomenclatura daquele composto, a nomenclatura EUPAC. Tranquilos? Então vejam, outra estrutura tem uma ligação dupla entre os carbonos, aqui é a forma molecular. Da mesma forma que fizemos com os alcanos, vamos ver qual é a tendência da fórmula estrutural chegarmos na fórmula molecular. Vejam. Quando eu tenho 2 carbonos, eu tenho quantos hidrogênios? 2 com 2, 4. Quando eu tenho 2, tenho 4 hidrogênios. No outro, quando eu tenho 3 carbonos, a quantidade de hidrogênio vai ser 2 com 1, 3 com 2, 6. Quando eu tenho 4 carbonos nessa estrutura, eu tenho a quantidade de hidrogênios 8. Percebam que a quantidade de hidrogênios em um alceno, ele é simplesmente o dobro da quantidade de carbono. Olha como é tranquilo. 2 carbonos, o dobro, 4. 3 carbonos, o dobro, 6. 4 carbonos, o dobro, 8. 5 carbonos, o dobro, 10. Então, podemos chegar de forma bem simples à fórmula geral dos alcenos, que é simplesmente CnH2n. Ou seja, a quantidade de hidrogênio será o dobro da quantidade de carbonos. Simples assim. Então, para todo alceno, quando eu tiver uma única ligação dupla na cadeia, a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos. Tranquilos aí? Dando continuidade aqui, dentro dos alcenos, nós podemos citar uma classe especial que são os dienos. Dienos pode ser chamado também de alcadienos. O que isso quer dizer? É simplesmente um hidrocarboneto onde eu tenho, deixa eu destacar aqui, é um hidrocarboneto onde eu tenho duas ligações duplas, div de 2,
Então, quando eu tiver duas ligações duplas, é um dieno em sua cadeia, bem tranquilo. Exemplos de dieno, ó. Esse daqui, deixa eu colocar o laser para facilitarmos a visualização. Tenho 3 átomos de carbono e hidrogênio. Eu tenho 2 com 2, 4. Aqui eu tenho 4 átomos de carbono e hidrogênio. 2, 3, 4 com 2, 6. 5 átomos de carbono, 8 de hidrogênio. Como é que eu vou entender uma sequência para ver a forma geral desses dienos? Olha como é tranquilo. A forma geral dos dienos será CnH2n-2. Agora eu não entendi. Jogou uma fórmula de menos aí. Veja como é fácil. Para os dienos, quando eu tiver duas ligações duplas, a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro da quantidade de carbonos menos 2. Simples assim. Então, tipo, quando eu tenho 3 carbonos, quanto que é o dobro? O dobro de 3 é 6, menos 2, 4 hidrogênio. Quando eu tenho 4 carbonos, o dobro de 4, 8, menos 2, 6 hidrogênio. Quando eu tenho 5 carbono, o dobro de 5, 10, menos 2, 8. Então, sempre é assim. Se tu tem um hidrocarboneto de cadeia aberta com duas ligações duplas, no caso, um alcadieno ou um dieno, a quantidade de hidrogênio será sempre o dobro da quantidade de carbono menos 2. Beleza? Dando continuidade, nós temos alcinos. Alcinos são hidrocarbonetos que contêm em sua estrutura uma ligação tripla. Conteve ligação tripla, nós chamamos isso de alcinos. Da mesma forma que os alcenos, se para ser alcino precisa ter ligação dupla entre carbonos, o alcino mais simples, no caso, ele precisa ter no mínimo 2 carbonos. Então, nesse caso aqui, o alcino mais simples, ó, eu tenho 2 carbonos, a ligação tripla entre os carbonos, e como o carbono é tetravalente, faz 4 ligações, a outra ligação é aqui com o hidrogênio. Então, 2 carbonos, 2 hidrogênio. Quando eu tenho 3 carbonos, a quantidade de hidrogênio será 1 com 3, 4. Quando eu tenho 4 carbonos, a quantidade de hidrogênio será 6. Fórmula geral para os alcinos vai ter o mesmo esquema da fórmula geral dos alcadienos, dos dienos. Então, a quantidade de carbonos a quantidade de hidrogênio será o dobro da quantidade de carbonos menos 2. 2 carbonos, o dobro é 4, menos 2 vai ter 2 hidrogênio. 3 carbonos, o dobro é 6, menos 2 vai dar 4 hidrogênio. 4 carbonos, o dobro é 8, 8 menos 2 vai dar 6 hidrogênios. Então, alcinos e dienos, eles têm em comum, compactuam da mesma fórmula geral. A quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbono menos 2. Mas alcinos são hidrocarbonetos que possuem uma ligação tripla em sua cadeia. Então, bem tranquilo, beleza? Dando continuidade, vamos falar dos ciclanos. Até então, eu só apresentei hidrocarbonetos de cadeias abertas. Só que nós sabemos que os hidrocarbonetos podem ter também cadeias carbônicas fechadas, que são os hidrocarbonetos cíclicos. O primeiro hidrocarboneto de cadeia fechada que eu quero mostrar para vocês são ciclanos. Veja, lembramos de alcanos. Só que ciclo, então é basicamente isso, são alcanos de cadeias fechadas. Podemos chamar de ciclanos ou de cicloalcanos, é a mesma coisa. São basicamente hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, precisam ter a cadeia fechada, que contém apenas ligações simples. Se eu só tiver ligações simples e for de cadeia fechada, é um ciclano. Exemplos de ciclanos, vamos ver aqui, ó. Todas essas fórmulas geométricas aqui, um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, por exemplo, são hidrocarbonetos. Lembre que essa forma de representar, estamos utilizando aqui a fórmula de linha, onde cada vértice representa um carbono. Se a gente analisar aqui, ó, esse triângulo, deixa eu colocar o vermelho, aqui ó, tem um carbono na estrutura, aqui é outro carbono, aqui é outro carbono. Concorda comigo que o carbono faz 4 ligações lá dos postulados de Kekulé? Então, esse carbono está fazendo 2 ligações, uma para cá, para a esquerda, outra para baixo. Precisa de mais 2 ligações. Então, ele teria uma outra ligação para cá, que seria um hidrogênio. Beleza? E teria uma outra ligação para cá, que seria outro hidrogênio. Todos os outros carbonos teriam a mesma situação. Esse teria uma ligação para cá e outra ligação para cá. Lembre que na fórmula de linha, a quantidade de ligações que o carbono falta fazer são completadas com átomos de hidrogênio. Então, aqui teria outro hidrogênio
e aqui teria outro hidrogênio. Então veja, qual que seria a forma molecular desse composto aqui, ó? A forma molecular desse composto tem 1, 2, 3 carbonos, seria C3, hidrogênios tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, C3H6. Beleza? A quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos. Se eu fosse fazer a mesma representação para esse, eu tenho 4 carbonos, 4 vértices, e cada carbono está ligado a 2 hidrogênios, então eu teria 8 hidrogênios. O mesmo raciocínio para esse, 5 carbonos, 10 hidrogênios, 6 carbono, 12 hidrogênios. Então, hidrocarboneto de cadeia fechada, que só tem ligação simples, são cicloalcanos ou ciclanos. A quantidade de hidrogênios nessas cadeias são o dobro da quantidade de carbonos. Logo, a fórmula geral deles é igual à fórmula geral de um alceno, certo? De um alceno. Então, a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos, beleza? Então, o que são ciclanos? Hidrocarboneto de cadeia fechada, onde eu tenho apenas ligações simples. E se eu tiver ligação dupla? Aí vai entrar outra classificação. Quando eu tiver um hidrocarboneto de cadeia fechada, que eu tenha ligação dupla entre os carbonos, aí são ciclenos ou cicloalcenos. Ou seja, uma cadeia fechada, lembra que fechada é o mesmo que cíclica, insaturado. Insaturado no caso porque vai ter ligação dupla. Ah, professor, mas tu colocou insaturado, poderia ser uma ligação tripla. Não, não poderia ser. Não existe ligação tripla em cadeia fechada, certo? A própria repulsão dos pares eletrônicos lá da ligação química, ela é tão grande que impossibilita a existência de ligação tripla em cadeia fechada. Então, em cadeias fechadas, ou será apenas ligações simples, uma cadeia saturada, no exemplo dos cicloalcanos, ciclano, ou terá ligação dupla, no exemplo dos cicloalcenos, que são os ciclenos. Ok? Então, alguns exemplos de cicloalcenos. Os mesmos exemplos das cadeias anteriores, só que esses daqui, em vez de ter somente ligação simples, tem ligação dupla. Então, ligação dupla entre carbonos. Então, hidrocarbonetos de cadeia fechada, que tem ligação dupla, nós chamamos esses hidrocarbonetos de ciclenos ou cicloalcenos. Se analisarmos, ó, quando eu coloco, deixa eu fazer o exemplo para o primeiro aqui. Ó. Aqui é o carbono. Esse carbono está fazendo duas ligações aqui na dupla e uma para cá. Já está fazendo 3, então falta apenas uma. Então terá aqui um hidrogênio. Certo? Esse daqui está fazendo a mesma situação do outro, está fazendo 3. Ele falta mais uma ligação que será um hidrogênio. Esse está fazendo somente 2, precisa de mais duas ligações. Ele vai necessitar, neste caso, de 2 hidrogênios. Tranquilo aí, galera? Então, qual que seria a fórmula molecular desse composto aqui? 3 carbonos, hidrogênios 1, 2, 3, 4. Se analisarmos, ó, a fórmula geral para esses compostos, quando eu tiver uma cadeia fechada com uma ligação dupla, vai ser igual à fórmula dos alcinos ou dos dienos. Será o dobro da quantidade de hidrogênio, de carbonos menos 2. Beleza? Então, seria essa a representação. Ó. Quando eu tiver um hidrocarboneto de cadeia fechada com uma ligação dupla, que é um cicleno, a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos menos 2. Ah, professor, mas se tivesse, por exemplo, duas ligações duplas? Poderia? Pode ter duas ligações duplas, 3, no exemplo do benzeno, eu vou mostrar na sequência. Então, imagine que tivéssemos assim, ó. Nessa cadeia eu colocasse uma outra ligação dupla mesmo aqui, ó. Beleza? Aqui nós poderíamos ver que tem 5 átomos de carbono, tranquilo, 5 átomos de carbono nessa estrutura. Se só tivesse uma ligação dupla aqui, a quantidade de hidrogênio seria o dobro de 5, que é 10, menos 2, seria C5H8. Quando eu coloquei mais outra ligação dupla, o que precisamos saber de uma ligação dupla? Uma ligação dupla, galera, é a mesma coisa que você diminuir 2 hidrogênios na cadeia. Se eu tenho uma cadeia carbônica que adiciona uma ligação dupla na cadeia, vai ter 2 hidrogênios a menos. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu fazer a ligação aqui com os carbonos, eu teria esse carbono fazendo 3 ligações, teria mais um hidrogênio para cá. Ó. Esse só está fazendo 2, então teria mais 2 hidrogênios para completar a sua tetravalência. Esse está fazendo 3, teria um hidrogênio. Desconsiderem a letra aí, viu, galera? Fica ruim de escrever aqui. Esse está fazendo 3, teria mais um hidrogênio. Este está fazendo 3, teria mais um hidrogênio. Se formos contar aqui agora, ó,
Nessa molécula, qual que seria a sua forma molecular? Eu tenho 5 carbonos, que são os 5 vértices, hidrogênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se eu não tivesse essa ligação, então seria C5H6. Se eu não tivesse essa ligação dupla, deixa eu apagar. Se eu não tivesse essa ligação dupla aqui, o que aconteceria? Esse carbono ele precisaria de mais um hidrogênio aqui, e esse outro precisaria de mais um hidrogênio. Então, eu teria 5 carbonos e 8 hidrogênios nesse caso agora. C5H8, que seria o dobro, menos 2. Beleza? Aí, quando eu coloco a ligação dupla aqui no carbono, para não matarmos o carbono, esse carbono, para não ficar fazendo 5 ligações, ele precisa perder um hidrogênio. Então, por isso que eu apago aqui um hidrogênio, e eu apago aqui nesse outro um hidrogênio. Aí fica C5H6. Então, beleza? Entenda isso. Quando tem uma cadeia, quando você adiciona uma ligação dupla, isso quer dizer que vai ter 2 hidrogênios a menos. Tranquilos? E aí, fechando essa parte de ciclenos ou cicloalcenos, são hidrocarbonetos de cadeia fechada, onde eu tenho ligação dupla. Certo? Essa forma CnH2n-2, ela só vale para quando eu tiver uma única ligação dupla. Se tiver duas ligações duplas, como nesse exemplo que eu coloquei, você retira menos 2 hidrogênios, então seria menos 4, certo? E assim por diante, beleza? E saindo dos ciclenos, nós temos lá os aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos, tem uma aula específica sobre hidrocarbonetos aromáticos, quando eu falo de ressonância e falo sobre hibridização. Vou estar deixando no card aqui em cima, se você não assistiu, assista, que eu vou estar explicando todas as características, classificações dos hidrocarbonetos aromáticos, certo? Com isso, nós fechamos essas classificações. Alcanos, hidrocarbonetos de cadeias simples, certo? De cadeias abertas, que só tem ligação simples. Alcenos, hidrocarboneto de cadeia aberta, que tem uma ligação dupla. Se tiver duas ligações duplas, é um dieno ou alcadieno. Se for um hidrocarboneto de cadeia fechada, só com ligações simples, ciclanos, cicloalcanos. Se for de cadeia fechada com ligação dupla, cicleno ou cicloalceno. Tranquilo? Quando eu tiver ligação tripla, será um alcino. Lembrando que não tem ligação tripla em cadeia fechada. E os aromáticos, você vai assistir a aula, quando terminar essa aula, corre lá, assiste a aulazinha de hidrocarbonetos aromáticos para você ficar por dentro de tudo. Tranquilo? Para fixar bem, para entendermos melhor como é que fica isso, eu separei 2 exercícios bem simples para colocarmos em prática. Então vamos lá. O primeiro exercício é um exercício da FATEC 2008. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano, aqui está a fórmula molecular do gás propano, C3H8, e butano, a fórmula molecular do butano, C4H10. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarboneto da classe 2. É uma questão bem simples mesmo. Só pela fórmula geral, galera, já dá para você matar. Se você observar, a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbono mais 2. Se eu tenho 2 carbonos, 3 carbonos, perdão, o dobro é 6 mais 2, 8. Se eu tenho 4 carbonos, o dobro de 4 é 8 mais 2, 10. Então, qual a classe dos compostos, dos hidrocarbonetos, onde a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono mais 2? Responda aí do outro lado. Muito bem, sei que você respondeu, ó, alcanos. Então, isso aqui, deixa eu colocar de vermelho para ficar mais bonito. Então, aqui seria o exemplo dos alcanos. Eu trouxe aqui só para entendermos quais são essas estruturas. Ó. Esses 2 alcanos citados são esse aqui, o propano. Propano é hidrocarboneto, tem 3 átomos de carbono, certo? E 8 hidrogênios. O butano, 4 átomos de carbono e 10 de hidrogênio. O propano e o butano são os gases que constituem o gás de cozinha. Está lá no botijão de gás de sua casa. Beleza? Então, uma questãozinha bem tranquila aí. Outra questão é a questão da Mackenzie. Relativamente ao composto de fórmula estrutural. Aí temos aqui a fórmula estrutural do composto. Deixa eu circular essa fórmula estrutural. Certo? Com relação a esse composto, considere as afirmações. Primeiro, é um alcano. Segundo, apresenta somente carbonos primários em sua estrutura. Apresenta uma cadeia carbônica normal, tem fórmula molecular C4H10. Vamos lá. Primeiro, é um alcano. Para ser alcano, precisa ter o quê? Apenas ligações simples. Concorda que só tem ligação simples aqui entre os carbonos? Sim. Se só tem ligação simples, é um alcano. Então, primeira verificação correta. Segundo, apresenta somente carbonos primários em sua estrutura. Vamos lembrar lá da nossa aula de introdução à química orgânica.
Carbonos primários são carbonos que estão ligados apenas a um único outro carbono. Se analisarmos aqui, ó, deixa eu apagar essa circulação. Se analisarmos aqui esse carbono, ele está ligado a um carbono para a sua esquerda e um carbono para a sua direita. Esse carbono também está ligado a um para a esquerda e outro para a direita. Então, esses dois que eu circulei, eles estão ligados a dois carbonos. Então, eles são da classe dos carbonos secundários. Esses da extremidade, os dois das pontas das extremidades, são primários. Como a questão fala que só tem carbono somente, ó, esse somente é que está matando. Se falasse apresenta carbono primário em sua estrutura, estaria certo. Como ele fala somente, não é somente carbono primário. Tem carbono secundário também. Então, o item 2 é um item errado. Item 3, apresenta uma cadeia carbônica normal. Lá da classificação das cadeias carbônicas, a cadeia pode ser normal ou ramificada. O que seria uma cadeia carbônica normal? Cadeia carbônica normal é aquela que só tem carbonos primários e secundários, como está nesse exemplo aqui. Se ela não fosse normal, teria, por exemplo, isso. Aqui para cima, ligado aqui um carbono. Eu tinha aqui, por exemplo, um CH3, um grupo metil. Se eu tivesse aqui um CH3 aqui em cima, aí não seria mais uma cadeia normal, seria uma cadeia ramificada. Isso aqui seria uma ramificação. Como não é o caso, essa cadeia é uma cadeia só tem carbono primário e secundário, ela é uma cadeia que nós chamamos de cadeia normal. Logo, o item 3 está correto. E a fórmula molecular, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Como é um alcano, a quantidade de hidrogênios é o dobro mais 2. O dobro de 4, 8, mais 2, 10. C4H10. Está correto. Certo? Não precisaria nem contar os hidrogênios. Só sabemos que é um alcano e que tem 4 carbonos, você já deduziria a fórmula geral. Logo, itens corretos são corretos somente 1, 3 e 4. 1, 3 e 4 é o que diz a letra D. Beleza, galera? Então, outra questãozinha bem tranquila sobre hidrocarbonetos. Essa aula serviu para a gente entender o que são hidrocarbonetos, compostos formados exclusivamente de carbono e hidrogênio. Vamos lembrar das classificações: alcanos, alcenos, alcinos, dienos, que são alcadienos, cicloalcanos, que são ciclanos, cicloalceno, que são ciclenos, e aromáticos. Então, beleza? Na próxima aula vamos falar sobre a nomenclatura. Vamos falar sobre nomenclatura de hidrocarbonetos e de compostos orgânicos. Então, tranquilos. Espero que vocês tenham entendido a aula. Foi uma aula introdutória para entendermos as diversas classificações dentro dos hidrocarbonetos. Certo? Qualquer dúvida que surgir, você pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo cada uma. Antes de ir embora, você já sabe. Valeu!